Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. O nosso canal está auxiliando você nos seus estudos, em especial atualmente na época do coronavírus, em que as aulas presenciais foram suspensas. E nessa aula nós vamos comentar mais uma questão da parte de linguagens e códigos do Enem. Uma questão que exige uma leitura mais atenta do texto para que nós possamos sacar o gabarito. Existem algumas armadilhas nessa questão. Vamos entender. Segue o quadro. Enem 2014, linotipos. O Museu da Imprensa exibe 2 linotipos. Trata-se de um tipo de máquina de composição de tipo de chumbo inventada em 1884 em Baltimore, nos Estados Unidos, pelo alemão Ottmar Mergenthaler. O invento foi de grande importância por ter significado um novo e fundamental avanço na história das artes gráficas. A linotipia provocou, na verdade, uma revolução porque venceu a lentidão da composição dos textos executada na tipografia tradicional, em que o texto era composto à mão, juntando tipos móveis um por um. Constituía-se assim no principal meio de composição tipográfica até 1950. A linotipo, a partir do século XIX, passou a produzir impressos a baixo custo, o que levou a informação às massas, democratizou a informação, promoveu uma revolução na educação. Antes da linotipo, os jornais e revistas eram escassos, com poucas páginas e caros. Os livros didáticos eram também caros, pouco acessíveis. O texto apresenta um histórico da linotipo, uma máquina tipográfica inventada no século XIX e responsável pela dinamização da imprensa. Em termos sociais, a contribuição da linotipo teve impacto direto na A. Produção vagarosa de materiais didáticos. B. Composição aprimorada de tipos de chumbo. C. Montagem acelerada de textos para impressão. D. Produção acessível de materiais informacionais. É impressão dinamizada de imagens em revistas. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra D. Agora vamos entender o porquê do gabarito, bem como qual deve ser o teu procedimento perante uma questão como essa. No momento em que o candidato está fazendo a pré-leitura da prova, ou seja, no momento em que ele está avaliando o grau de dificuldade de cada questão, fazendo uma leitura da prova como um todo, é natural que ele considere essa questão um nível fácil ou médio, em alguns casos até difícil. Isso varia de candidato para candidato. Fica claro que é necessária uma leitura mais atenta para não se perder a questão. Mais tarde vai chegar o momento de se responder a questão com segurança. E é importante se prestar atenção na pergunta do enunciado. Num primeiro momento, é comum se pensar que mais de uma das alternativas responde à pergunta. Mas a alternativa D é exatamente a única que responde à pergunta do enunciado de acordo com o texto. O que o texto diz é que, a partir da invenção da linotipo, a produção de impressos passou a ocorrer com baixos custos. E a partir de então, as massas foram permitidas de acessar esses impressos. E se as massas passaram a poder acessar tais impressos, então o impacto foi social, como pede a pergunta. Quais são esses impressos? Jornais, revistas, livros didáticos, pelo menos de acordo com o texto. Então, são materiais informacionais, como diz a alternativa D. Das alternativas incorretas, a letra E comete o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. E as outras alternativas incorretas simplesmente respondem à pergunta do enunciado de forma incorreta. A letra E comete um erro de extrapolação facilmente perceptível. Onde é que o texto fala sobre imagens de revistas a serem impressas? Simplesmente o texto não fala sobre isso. Então essa alternativa é fácil de eliminar. E eu quero acrescentar que as outras alternativas respondem à pergunta do enunciado de forma incorreta, todas pelo mesmo motivo. Vamos rever a pergunta. Prestem atenção nesse termo. Em termos sociais,
Vejam bem, se é para responder a pergunta de que impacto direto teve a contribuição da linotipo em termos sociais, as outras alternativas respondem a essa pergunta não em termos sociais, mas em termos tecnológicos. Por isso, nós temos que descartar todas as outras alternativas. Nessa questão, é necessária uma leitura atenta do texto e, principalmente, uma leitura atenta da pergunta do enunciado para que se possa responder com segurança o gabarito. Então, o nível de dificuldade dessa questão varia, de fato, de candidato para candidato. Não é uma daquelas questões em que a grande vantagem é daquele que sacar primeiro. Convém lembrar que todas as questões da prova devem ser feitas com atenção, por mais fáceis que sejam ou até que pareçam. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nós desejamos boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós possamos saber onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque você está ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.